Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos então ler a paginazinha do livro Religião dos Espíritos, lição 30, Orientação Espírita, reunião pública de 27 de abril de 1959, questão 802. Declaras-te necessitado de orientação para que te faças melhor ante o Cristo de Deus. Todavia, o Espiritismo, em nos revelando a vida maior, expõe claramente a essência e o plano de nossas obrigações. Todos somos férteis em petições ao Senhor, invocando-lhe auxílio, esquecendo-nos, contudo, de que no campo das necessidades humanas, clama o Senhor igualmente por nossos braços. Não peças assim a outrem para que te empreste os ouvidos. Ouçamos o apelo da esfera superior que nos pede melhoria para que o mundo melhore. Do degrau de conhecimento a que te elevas, descortinarás o vale imenso em que se movem nossos irmãos nos labirintos da experiência. Muitos enlouqueceram de dor sobre o ataúde de um coração, em troca do qual dariam a própria vida. Outros jazem parafusados em catres de sofrimento. Multidões deles mascaram-se de alegria, despedaçados intimamente por lâminas de aflição e remorso. E outros muitos se alistam a serviço das trevas, arrastando-se, espantados na lama taciturna do crime. Contempla as estradas que se entrecruzam na sombra. Há quem agoniza no desespero, quem se afoga no vício, quem cambaleia de angústia, quem se requeima sem perceber no fogo da ambição desmedida, quem transfigura a oração em blasfêmia e quem mitiga a sede nas próprias lágrimas. Desce do pedestal em que te levantas e estende-lhe mãos amigas. Quem sabe? É possível que semelhantes companheiros de luta estejam contigo entre as paredes da própria casa, envolvidos no nevoeiro da ilusão e da ignorância, rogam-te socorro na cartilha do exemplo, para que se libertem do desajuste a que se escravizam. Não te queixes, nem te revoltes, não censures, nem firas. Ampara-os a todos, como e quanto puderes. Não importa, pertençam a outros lares, outros credos, outras raças, outras bandeiras. A caridade, filha de Deus, não tem ponto de vista. Recorda que o Senhor, cada dia, te situa a presença no lugar certo, onde possas servir mais e melhor no momento justo. Desse modo, não solicites ao irmão do caminho te trace roteiro às atividades, porque o próximo está vinculado a problemas que desconheces. Lembra-te de que somos chamados a ajudar e sublimar hoje e sempre, e de que, se estás anotado entre os homens pela feição que aparentas, perante a verdades, serás conhecido pelo que és. Empenha-te, pois, em merecer a aprovação da tua consciência pelo bem que pratiques e pela justiça que faças, pela paz que entesoures e pela tarefa que realizes. Porquanto, se te devotas ao serviço da perfeição em ti mesmo, perceberás no que tange ao aprimoramento dos outros, que seja
onde for e com quem for, a bondade de Deus fará sempre o resto. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor, te agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos, para podermos, através das lições, ter o material necessário para o nosso desenvolvimento, para nosso crescimento e para o convívio com os nossos irmãos de caminhada, porque cada um traz a sua dor, traz as suas dúvidas, mas todos estamos internados neste grande hospital, escola e oficina de trabalho de nossos espíritos para o nosso aprimoramento e para que possamos auxiliar aqueles que estão junto a nós. E agradecido, Senhor, vamos te pedir as tuas bênçãos para a nossa Aparecidinha, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que ela possa ser envolvida no vosso amor, para que ela seja intuída e inspirada para nos trazer aquilo que necessitamos ouvir e apreender. Abençoa também a nossa Fabienne, que nos trará o estudo e o comentário do Evangelho da noite de hoje. Que ela também seja intuída e inspirada por ti, para que ela possa explanar o teu Evangelho de amor e de bondade. E assim, Senhor, gratos te pedimos que seja em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Eu boto aqui na bolsa, né? Pronto? Boa noite a todos. Estão ouvindo bem? O som está bem? Então, boa noite a todos, né? Vamos estar gratos a Deus, porque conseguimos chegar aqui vencendo as dificuldades de trânsito, né? Até as nossas próprias dificuldades, nossas limitações, e estarmos sob o teto abençoado e amigo da Casa Espírita, certo? Sabemos que ainda vai demorar um pouquinho para que uma grande maioria da humanidade perceba a importância, não que fora da doutrina espírita não haja salvação. O espírita sabe muito bem disso, não é? Que é fora da caridade que não há salvação, é fora do bem que fazemos ao próximo, em todos os aspectos, a caridade material, principalmente a caridade moral, é que realmente é a força maior para o nosso progresso. Mas sabemos que é sob o teto da Casa Espírita que a gente vivencia a ideia maior da existência dos espíritos, não é? Da existência da espiritualidade superior, da existência, da possibilidade dessa comunicação tão intensa como hoje está acontecendo, o passe lá de tratamento espiritual, mas nós que estamos aqui sabemos que os espíritos também estão presentes. Qual é a filosofia, qual é a religião que mostra para cada um de nós esses fatos de uma forma tão clara, tão ostensiva como a doutrina espírita? Esse profundo sentimento, essa solidariedade que aprendemos com a doutrina espírita entre eles que estão lá e nós que estamos aqui dentro do corpo físico. Essa troca intensa, amorosa, né? Dos encarnados com os desencarnados. Estamos finalizando a segunda parte do Livro dos Espíritos, que Kardec intitulou do mundo normal primitivo, não é? Mundo normal primitivo, que é o mundo dos espíritos. E como Kardec, lá na questão 132, eu vou até tentar achar aqui rapidinho a questão 132, ele vai resumir para a gente a seguinte pergunta: o objetivo da encarnação. Por que a gente precisa encarnar? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Porque eu preciso estar num corpo físico, não é? E no meio da resposta ele vem dizendo que devemos suportar todas as vicissitudes da vida corporal. Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é uma missão. E mais lá para o final ele vem dizendo assim: a encarnação também tem um outro objetivo,
é de colocar o espírito em condições de suportar a sua parte na obra da criação. O espírito suportar a sua parte na obra da criação. Quando ele fala espírito, somos nós que já adquirimos, né, o pensamento contínuo, como diz André Luiz, no Evolução dos Mundos, e temos o livre-arbítrio, temos a vida moral, certo? Mas ele continua, é para executá-la que em cada mundo ele toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, para executar daquele ponto de vista as ordens de Deus, de tal forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nessa questão 132, Kardec já fecha com a gente com essa pergunta, a ideia do espírito que já adquiriu a humanidade, certo? E lá na 540, a temática em torno de a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, tá? É uma informação também que só a doutrina espírita traz de forma objetiva e clara para a gente. Sabemos que existem até seitas que aceitam e entendem e divulgam a questão daqueles seres que chamam de seres elementais, não é? Ou mais comumente chamados de gnomos e outras coisas assim. E elas pregam isso, mas não de forma tão ostensiva e clara como a doutrina espírita. Então, nesse capítulo, ele vai falar sobre a questão da ação dos espíritos, né, nos fenômenos da natureza. Na 540, ele pergunta: os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instinto irrefletido? Aí olhem só a resposta dos espíritos. Ele pergunta se age por vontade própria ou por um instinto, não é? Os espíritos respondem assim: uns sim, outros não. Então, uns vão agir por instinto, outros não. Uns vão agir com conhecimento de causa, outros não. Nós estamos começando esse raciocínio para entrarmos nos 3 reinos, que é o tema de hoje, tá bom? Lá no meio da questão, o espírito responde: entretanto, são apenas animais do último grau de que executam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. São animais, não é, que produzem a união deles, a ação deles sobre a natureza. Eles fazem isso instintivamente, sem saber que estão tendo uma ação sobre a natureza. Mais adiante, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida. Os espíritos mais atrasados também fazem parte desse conjunto, enquanto se ensaiam para a vida. Que vida é essa? Como é esse ensaiar para a vida, não é? Todo mundo sabe que é um ensaio de uma peça, ensaio de uma ópera. Você está ensaiando para apresentar o real, na hora, no momento, né, de um espetáculo. É um preparo. E antes de terem a plena consciência de seus atos, de seu livre-arbítrio. Então, eles não têm ainda consciência completa, não têm uma consciência completa, não é? E nem liberdade de escolha. E, finalmente, o Espírito termina dizendo assim: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que vosso espírito limitado ainda não pode apreender o conjunto. Então, o espírito superior, não é, diz assim: nós somos limitados, ainda não conseguimos compreender, não é mesmo, esse conjunto onde desde o átomo, e vamos lembrar que na época de Kardec, o átomo era considerado indivisível. E como é que estamos hoje, a nível de átomo? Quantas subpartículas, não é? Cada vez mais a física está descobrindo aí. Então o Espírito está afirmando, desde esse mais ínfimo átomo até o arcanjo, tudo serve. E está afirmando: nós não temos ainda condições de compreender esse processo, mas a doutrina espírita veio revelar, certo? Aí vamos lembrar, né? No nosso querido Denis, ele lá no problema do Senhor do Destino, ele fala rapidamente sobre isso, quando ele diz, né, que o espírito dorme no vegetal, dorme na pedra, sonha no vegetal, não é? E desperta no homem. Eu não lembro bem exatamente o verbo que ele usa quando passa na fase animal. Denis
passando, né, sobre isso. E aqui no Livro dos Espíritos, o nosso querido Kardec vai fazer questões específicas, mas interessante, ele não vai se prender tanto ao mineral, certo? Vai se prender mais às plantas e muito mais aos animais, por estar mais próximo de nós. E conhecemos nós, como espíritas, sabemos muito bem que o Livro dos Espíritos não é a última notícia da espiritualidade, né? Outras revelações virão, conforme o nosso progresso. Mas dentro daquilo que nós podemos suportar, são 28 questões, que não vai dar para nós analisarmos todas elas, certo? Nós vamos pegar só algumas, pensar algumas, para que a gente apreenda, possamos pegar a ideia mais ou menos do que os espíritos nos trouxeram e as questões muito inteligentes que Kardec vai fazer aos espíritos. Lembrando, gente, que essas perguntas foram feitas, tanto a ciência quanto a filosofia da época eram muito materialistas, não é? E nem pensar, conforme os espíritos revelaram, que para chegarmos a ser espíritos, passamos por diversas fases, não é, de aprendizado. A primeira questão, a 585, Kardec pergunta: que pensar da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, seres orgânicos e inorgânicos? Hoje a linguagem é bióticos e abióticos, não é? Para uns, a espécie humana constitui uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? E o Espírito responde: todas elas são boas, dependendo do ponto de vista, né? Dependendo de como você vai analisar, como você vai estudar. O próprio homem, hoje em dia, para diversos setores do conhecimento, ele vê diversos ângulos do estudo, não é? E conforme o ângulo que você vai analisar, você vai criar critérios, vai estabelecer critérios para organizar o que você quer estudar. Continua o Espírito dizendo: do ponto de vista material, há seres orgânicos e inorgânicos. Então, a nível espiritual, só esses 2, não é? Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus: o mineral, o vegetal, o animal e o hominal, certo? Kardec vai colocar aqui na sua nota essa expressão. E Kardec então vai começar a perguntar sobre as plantas. Ele não cita o mineral. Interessantíssimo, Kardec não cita o mineral, ele não fala, certo? Talvez porque os próprios espíritos, talvez porque não, com certeza, Kardec era muito disciplinado. Ele seguiu toda a orientação do Espírito de Verdade, da equipe do Espírito de Verdade. Então, eles resolveram, por hora, não mexermos, nosso conhecimento, não mexer com a questão do mineral. Mais adiante, então, vem André Luiz, com o livro Evolução em 2 Mundos, e vai trazer informação para a gente, sim, sobre o mineral, não é? E vai dizer para a gente que lá no mineral foi que nós, como espíritos, éramos um princípio inteligente, nem pensávamos ser espíritos, né? Princípio do princípio, aprendemos a agregar. No mineral, passamos pela experiência de juntar, agregar, atrair, certo? Tem uma frase belíssima de Denis, que agora que eu me lembrei, mas não vou citá-la toda, que ele diz assim, né? O amor é a celeste atração das almas. Ele vai citar alguma coisa com relação a essa questão da atração, não é? Que aprendemos lá no mineral, quando passamos por essa fase. Kardec começa pelas plantas e pergunta: as plantas têm consciência de sua existência? Interessante perguntar isso, não é? Porque hoje em dia, quando observamos, cada vez mais, graças a Deus, o conhecimento humano avança, se descobrem muitos recursos, observa-se cada vez mais tanto os minerais, quanto as plantas, os vegetais e também os animais, e quanto o homem está crescendo com esse conhecimento, como a tecnologia, a elevação mesmo do pensamento humano, o elevar o pensamento humano. O homem está percebendo tantas coisas, certo? E por que nós dizemos isso? Porque lidamos com pessoas que amam muito planta, certo? E as pessoas falam assim: ah, suas plantas estão bonitas, pô, como fazer? Claro que tem o adubo, claro que tem a rega na hora certa, tem o sol na hora certa, tem tudo certinho. Mas as pessoas falam assim: conversa com elas. Você conversa com as suas plantas? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Particularmente conhecemos uma amiga muito querida do nosso coração. Ela tem uma varanda com as plantas belíssimas. Sempre que vamos à casa dela, as plantas estão lá muito bem floridas, muito bem. E ela diz: eu converso com elas todas as manhãs. Converso com as minhas plantinhas todas as manhãs. E às vezes a gente começa a fazer associações de ideias não muito doutrinárias, né? Certo? Mas é o carinho, o fluido que está passando ali para a planta, né? Então Kardec pergunta: elas têm consciência que elas existem? Resposta: não. Elas não pensam, só têm vida orgânica, certo? Mais adiante, as plantas experimentam sensações, sofrem quando as mutilam,
As plantas recebem as impressões físicas, sim, não é? Que age sobre elas, porém não tem percepções, certo? Não tem percepções, porque é o seguinte, não sentem dor. E a última que vamos citar, com relação às plantas, a força que atrai as plantas umas para as outras independe da vontade delas. Hoje que dentro do meio espírita, mas não só no meio espírita, dentro da física também, da ciência material da física, dentro de diversas descobertas que eu me fui fazendo, entendemos hoje em dia claramente porque elas se atraem umas às outras, pela semelhança, pela necessidade, e é bastante instintivo, não é? E a resposta com relação se elas fazem isso independente da vontade delas, uma atrair-se para as outras. Sim, já que não pensam, ou seja, para ter vontade eu tenho que escolher. Para escolher eu tenho que pensar. Eu só escolho entre uma coisa melhor e uma coisa não tão boa. Para eu fazer isso eu tenho que pensar. Então a planta não pensa, não tem vontade. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam opor-se a isso. Então é o mecanismo da lei do amor de Deus, não é? Vamos lembrar que Deus, quando criou, fez toda a criação, espalha o seu fluido por todo o universo, ele criou mecanismos para todos os seres, sejam minerais, sejam vegetais, sejam os animais, sejamos nós hominais, na fase hominal. E esses mecanismos acontecem naturalmente, vão acontecer naturalmente, que o homem pode interferir, certo? Ou melhorando, ou quando não, tendo dificuldade nesse sentido, mas o mecanismo está pronto, está ali pronto. Daí a planta, né, quando estudamos lá, passamos pela escola, né, e aprendemos a botar a plantinha lá no algodão para ver ela procurar o sol, a raiz procurar a água, todo um processo instintivo. Vamos passar agora para a questão dos animais, o animal e o homem, que é o que mais nos interessa, e vamos ver, não é? Nós sabemos o quanto o ser humano está cada vez mais se aproximando dos animais, graças a Deus, né? Isso é um sinal de evolução nossa, de respeitarmos a vida animal. Está aí o movimento da ecologia pelo planeta todo, cada vez mais buscando o respeito às coisas naturais. E nós, como espíritas, não devemos, né, nos alarmar quando às vezes alguns corações se voltam muito mais e até gastam, né, quase que fortunas com relação à vida animal. Não temos que nos envolver com isso. Eu vou passar para vocês uma experiência que passamos num dos encontros, né? Estávamos preparando um encontro sobre o livro dos Espíritos, justamente da lei de conservação. Tem muitos anos isso. O Greenpeace estava começando, o Greenpeace, certo? Para a gente entender a questão de respeitar o sentimento das pessoas, certo? Cada um no seu grau de compreensão e de sentimento, e de sentir. E naquela fase, não sei se vocês vão lembrar, que tem muito tempo mesmo, que uma baleia estava encalhada lá no Polo Sul, e estavam se juntando, fazer uma campanha mundial para contratar um navio, nesses navios que quebram icebergs, para salvar a baleia. E surgiu essa discussão lá na lei de conservação. Surgiu essa discussão lá no preparo sobre o livro dos Espíritos. E o grupo estava bem dividido, muito dividido, né? Alguns corações falando um pouquinho mais animado, né? A voz um pouco mais exacerbada. Não, mas isso é impossível, tanta qualidade para fazer esse mundo. E o nosso altivo passava no corredor, né? Ele ouviu com certeza com a sua sensibilidade, também não só ouviu a nível auditivo, mas percebeu com a sua sensibilidade, adentrou a sala, né? E comentou, primeiro aprofundou mais um pouco a temática e disse: olha, se essa é a primeira forma de eles demonstrarem preocupação com alguma coisa além deles, já é muito bom. Não é? Você ainda não consegue sensibilizar para uma campanha lá na África, lá no Haiti, mas está preocupada com a baleia, que bom sair de um deles, sair alguma coisa do coração para o outro ser, que não eles próprios. Que seja assim. E particularmente não deu para esquecer mais essa lição, não é? Então nós não vamos ficar julgando. Eu estou até dando um spoilerzinho aqui finalizar mais ou menos com essa temática. Nós estamos adiantando já um pouco o raciocínio. Não vamos ficar censurando os corações que estão gastando fortunas, sim, com os seus pets, não é? Particularmente, às vezes, precisa entrar com algumas pessoas, estamos fazendo uma companhia em alguns locais que tem roupinhas para você. Hoje em dia a internet oferece muitas coisas e a gente vê aqueles preços, meu Deus, mas é isso mesmo? É isso mesmo, não é? Mas não temos que censurar. Vamos ver o que os espíritos vão falar aqui sobre a questão dos animais e os homens, né? A 592, ela é bem grande, eu vou tentar resumir para vocês. Kardec pergunta assim:
Se comparamos o homem e os animais sob o ponto de vista da inteligência, parece difícil estabelecer a linha demarcatória entre eles, a questão da inteligência. Isso em 1857, hein? Imagina hoje, né? Com tanta observação, com tantos detalhes, né? Com a tecnologia mostrando para a gente aí certas atitudes dos animais muito inteligentes. Então parece difícil estabelecer um limite entre as inteligências, né? Certos animais têm sobre esse aspecto uma superioridade notória sobre alguns homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa. Interessantíssima questão, não é? Resposta sobre esse ponto de vista: vossos filósofos não estão absolutamente em acordo. Uns querem que o homem seja um animal e os outros que o animal seja um homem. Estão todos enganados. O homem é um ser à parte, que algumas vezes desce muito baixo ou que pode elevar-se muito alto. Pelo físico, o homem é como os animais e bem menos dotado do que muitos deles. Se nós pensarmos, né, quantos animais têm muito mais propriedades que nós temos com relação à vista, com relação à sensibilidade de algumas coisas, certo? A questão, a capacidade, potência para nadar, para atingir alturas, quantas coisas os animais têm muito mais que o homem, não é mesmo? Mais adiante, a natureza lhes deu tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para atender às suas necessidades e à sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é verdade, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens que vos colocais abaixo do animal, não sabeis vos distinguir dele? Reconhecei o homem pela ideia de Deus. Então vejamos bem, né? Olha a chamada que o Espírito dá para a gente, não é? Pobre homens, né? Pobre de nós que às vezes nos assemelhamos aos animais, queremos nos comparar aos animais. E quando nós vamos aprofundando a compreensão dos diversos graus de experiências que o princípio espiritual princípio inteligente precisa passar para chegar ao reino nominal, nós vamos compreender realmente como pode. Se Deus deu, não é, uma melhor visão ao lince, né? Diz que lince e a águia, né? São dois animais que têm a visão muito detalhada, muito melhor do que o homem. Lince, né? O lince não é ave, não. É a lince mesmo. Tem uma frase que diz olhar de lince, né? O olhar de lince, que ele pega tudo melhor do que os outros mamíferos, melhor do que os outros mamíferos, né? O lince, ele é melhor do que os outros. E a águia era uma ave, né? Com certeza. Eu agradeço aí. Mas é o lince mesmo, tá bom? O mamífero mesmo. E muitas vezes, né? A gente, como eu tenho ouvido particularmente, vocês devem ter ouvido também, né? Falava assim, tem animais que têm mais carinhos pelo seu dono do que os próprios filhos, né? Tem mais carinho pelo idoso do que o próprio neto. A gente pode se comparar, não é? Eu vou até já sugerir para vocês, quem gostar de pesquisar, na Revista Espírita de julho de 1860, intitulado Dois Animais. São várias mensagens do espírito chamado Charlet, né? Uma mensagem longa, ele aprofunda muito, e a gente percebe que Kardec não traz para o Livro dos Espíritos, são detalhes que, vamos lembrar, não é? A doutrina espírita, ela foi colocada o que foi colocado em O Livro dos Espíritos, e nos 5 livros, é o que Kardec recebia de diversos espíritos, de diversos médiuns. Então, com certeza, essa foi uma mensagem única, que Kardec não colocou como sendo, era só uma mensagem, mas ele está colocando como assim, apoio de leitura. E esse Espírito vai dizer para a gente o quanto o cão, especificamente o cão, entende o homem, compreende o homem. Ele é o animal, o cão é o animal que melhor compreende o homem. E como eles não têm inteligência, mas eles percebem as nossas necessidades. Por isso, muitos de nós aderimos, né, como companheiros até, o cão, como eles são treinados. Reparem que dos animais, para socorrer o homem, são os animais mais inteligentes que recebem esse treinamento. É um golfinho, né, os cavalos, os cães. Como cães são treinados, guia de cego, para salvamento e para tantas outras coisas aqui que não vamos falar. Mas a gente esteve lendo rapidamente, não é uma pesquisa que fizemos rápida, os cães estão sendo utilizados para muitas coisas. Até a nível, não é,
está me faltando a expressão correta, mas essa polícia secreta, essas coisas assim, por causa do faro, uma série de coisas, né? Que não vamos também baixar, eu não gosto de falar dessas coisas numa reunião de tratamento espiritual, certo? Dado a sua inteligência, dado a sua docilidade para aprender, ele absorve muito rápido, né, o ensinamento, e dado isso tudo, o cão é esse grande amigo do homem, certo? Aí vamos prosseguindo aqui. Se eu citar também, existe um livro muito gostoso de ser lido, é a Evolução Anímica, de Gabriel Delany, muito gostoso, né? Que se tiver, quem gostar de ler, pega na biblioteca, que ele é muito gostoso de ler. Ali o nosso Gabriel Delany, ele traz diversas experiências de diversos pesquisadores com relação ao comportamento animal, mostrando a inteligência. O que me chamou muita atenção era de uns cavalos, né? De corrida na Inglaterra. Tinha um que ele ganhava todas as corridas, né? Era o preferido de todo mundo, as apostas, ele é o preferido. Ele era o preferido. E numa dessas corridas, ele foi ficando para trás, ele percebendo que ia perder, ele pegou pela cauda o que estava à frente dele, derrubou. Aí nem ele ganhou, nem o outro. Olha só, né? Os pesquisadores colocaram isso como uma forma de inteligência, é inteligência mesmo, né? Uma forma de inteligência. Tem muitos casos interessantíssimos, de salvamento, né, de um animal que salva o seu dono, casos muito interessantes. Aí vamos lá para 593. Pode-se dizer que os animais só agem por instinto? Resposta: ainda aí há um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que muitos deles agem com uma vontade determinada? Isso é inteligência, porém limitada. Então vamos repetir aqui o que André Luiz nos diz, não é? O animal tem inteligência sim, mas ele não é igual ao homem porque ele não tem pensamento contínuo, ele tem momentos de inteligência, não é? Ele age com certos momentos com muita inteligência. Há uma nota de Kardec, que no meio dessa nota Kardec vem dizendo para a gente: nenhuma criação, nenhum melhoramento há nos animais, qualquer que seja a arte que admiremos nos seus trabalhos, o que faziam outrora, eles fazem hoje, nem melhor, nem pior, segundo suas formas e proporções constantes e invariáveis. É o que nós observamos, né? Se nós observarmos o cão que existia algumas centenas de anos atrás, é o mesmo cão de hoje. Houve uma evolução na forma física, certo? Mas a nível de inteligência, não. Aí na 594, os animais têm alguma linguagem? Os espíritos vão dizer que sim, que eles têm uma linguagem sim, mas que não é igual à nossa, claro, mas eles têm sempre o meio de se comunicarem. Hoje em dia, a pesquisa do homem, a pesquisa humana, quem gosta de ver esses canais, canal da natureza, fica muito claro como eles se comunicam, né? Todas as espécies, mesmo os insetos, têm como se comunicarem, não é? Basta nós observarmos os formigueiros, né? Os cupins, os cupinzeiros, não é? Tudo isso, eles têm uma forma de se comunicar sim. E a 495, os animais possuem o livre-arbítrio dos seus atos? Se adiante ele já respondeu que na planta, né, se ela não tem vontade, ela não pode escolher, né? Para escolher ela tem que ou uma coisa ou outra, então também não tem livre-arbítrio. Ele vai dizer que não, né? Eles não são, não é? Simples máquina como imaginais. A liberdade de ação deles, porém, é limitada às suas necessidades e não pode se comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a eles, não têm os mesmos deveres. A liberdade deles está restrita aos atos da vida material. Então ele pode escolher sim um alimento, vai escolher um alimento sim, um abrigo, vai sair da chuva, vai sair do calor, no máximo é isso, porque eles não têm vida moral, não é? Na 597, visto que os animais possuem uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, haverá neles um princípio independente da matéria. Isso que é muito importante, não é? Resposta: sim, e que sobrevive ao corpo. Então os animais têm algo sim que sobrevive ao corpo. A sua pergunta: este princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se o quiseres, dependendo do sentido que se dê essa palavra. Ela é, porém, inferior à do homem. Há sempre a alma dos animais e a do homem distância igual àquela que existe entre a alma do homem e Deus. Então a distância é muito grande, né? Entre nós e Deus é uma distância muito grande, e entre o animal, né, e o homem também é uma distância enorme. Mais adiante, ele vai falar para a gente na 600, eu vou começar a resumir, que estou vendo o relógio correr ali, é até 8h30, não é isso?
Entra no relógio correr ali, vamos lá. Na 600 ele perguntar se a alma do animal, sobrevivendo ao corpo, depois da morte, fica em um estado errante, como a do homem. Nós sabemos que nós ficamos um período no mundo espiritual. É claro que isso diversifica, né? Conforme a necessidade do espírito que está lá no mundo espiritual, ficar mais ou menos tempo no mundo espiritual. Eles vão dizer que fica numa espécie de reticidade, sim, já que não está unida ao corpo, não é, porém, um espírito errante, ou seja, ele não fica esperando uma nova encarnação, não fica esperando. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não dispõe das mesmas faculdades. A consciência de si mesmo é um atributo principal do espírito. Nós ficamos sabendo, através das obras de André Luiz também, que geralmente o princípio que está ali no cão, não é? Nos animais de uma forma geral, algo que sobrevive ao corpo, eles são usados imediatamente. Eles voltam ao corpo físico imediatamente, tá bom? Me perdoe não dizer exatamente, citar exatamente qual é o capítulo de Evolução em Dois Mundos, mas é um dos primeiros capítulos e ele vai tratar sobre isso. E muitas pessoas falam que sonham com seus cachorrinhos, com seus cãezinhos que faleceram, né? É desencarne também, deixaram o corpo também. Sonham com eles, sentem a presença deles em suas casas. Isso é muito interessante. E em alguns livros, como Memórias de um Suicida, nós vamos ver cavalos, não é? Quando a falange de Maria de Nazaré, que sai lá do Hospital Esperança, sai lá do local onde Maria de Nazaré recebe, o Hospital Esperança recebe os ex-suicidas, eles vão em caravanas, né? Os trabalhadores, né? Lá de Maria de Nazaré, vão em cavalos brancos, a descrição inclusive é belíssima. Quando eles chegam no Vale dos Suicidas, é uma impressão muito bonita que dá cavalos todos brancos, com estandarte, simbolizando lá o trabalho de Maria de Nazaré, do Hospital Esperança. E algumas pessoas questionam se eles não demoram, se eles não ficam muito tempo no mundo espiritual, por que então aparece lá no livro Memórias de um Suicida os cavalos, né? Me permitam, esse livro não está muito disponível, que é Instruções dos Espíritos, volume 1, que é um livro que foi elaborado, né, com perguntas e respostas aos espíritos vetores lá da casa de Leon Denis, Baltazar, o nosso querido Dr. Ema, são os dois espíritos que respondem, e Carribachutel também responde algumas. Então eles nos informam que eles são utilizados sim imediatamente após o desencarne, e que às vezes alguns ficam, olha só, uma informação que foi dada a um grupo de companheiros que estudavam para o encontro de medicina espiritual. Está lá no livro. E o Espírito deixa bem claro, me perdoe, agora não saber se está exatamente se é o Dr. Ema, se é o Baltazar. Ele deixa bem claro, não é? Que às vezes a espiritualidade permite, por exemplo, se eu tivesse um cãozinho que fosse muito ligado a mim, eu tivesse muita necessidade psicológica, né, afetiva, de estar junto a esse cão. Eu desencarnando e o cãozinho ficando, ou ele desencarnando logo após mim, eu vou ter a possibilidade de ver esse cão, desencarnada. Para que eu arrefece meu coração, seria assim, por necessidades terapêuticas. Olha que interessante, né? Por necessidades terapêuticas, algum desses animais ficam algum tempo mais no mundo espiritual, mas finalizando aquele momento, eles reencarnam imediatamente. Entendemos isso? Na revista Espírita também nós vamos encontrar alguns casos, né, de senhoras que dizem, eu ouvi direitinho o latido do meu cão. É uma colocação que é feita e carta é enviada para Kardec. Os espíritos vão responder que poderia ser ilusão, não é? Porque às vezes a gente se apega tanto às pessoas que a gente precisava ter o bom senso de separar o que é criação da nossa mente, que poderia ser realidade, certo? Então às vezes a gente mistura um pouco as coisas, né? A gente fantasia um pouco as coisas, certo? A 605. Se considerarmos todos os pontos de contato que existem entre os homens e animais, não poderia se pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espiritual, e que se não tivesse esta última, ela poderia viver, mas como animal, ou melhor, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo a menos a alma espiritual. Daí resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma dessas duas almas? Estranho isso, né, gente? Então imaginem que nós teríamos duas almas, uma ainda animal, vamos prestar atenção nisso, que isso é muito delicado, tá? E uma outra espírito mesmo, humano.
tá? E todas as perguntas que Kardec faz assim estranhas eram pensamento da época. Kardec traz muito pensamento da época, que hoje em dia praticamente não existe, só em campos determinadas áreas da filosofia, determinada filosofia. Mas se pensava que o homem de repente tinha duas almas. Quando estava lá bravo, não é? Quando ele era cruel, quando ele reagia cruelmente. Quem estuda o céu e o inferno, há um caso interessantíssimo do espírito de Castelnaudary, não é? Nos espíritos lá, quando Kardec vai tratar dos espíritos, não é em condições medianas, espíritos, também não é, Kardec dá um título, é um espírito muito rebelde mesmo, né? Espíritos encarniçados, muito maus. Esse espírito, ele havia matado a esposa quando encarnado, há 300 anos antes da comunicação. Isso foi em 1800 e pouco a comunicação, lá por 1500, não é? Ele tira a vida da esposa com ciúmes da esposa, depois tira a vida do próprio irmão, que achava que o irmão também havia traído a esposa, né? Traído ele com a esposa. E todas as pessoas que tentavam morar naquela casa não conseguiam, porque ele não estava naquela casa. Uma pessoa chegou a morrer de susto, não é? Porque ele bate a porta, ele agredia fisicamente as pessoas que entravam na casa que ele morava. Um chegou a infartar na hora. E quando começou a se saber da história da casa, se levou o caso para a sociedade parisiense, o espírito é evocado, uma condição muito difícil. Olha só que interessante. Estou querendo dizer isso para citar como à época se pensava que o homem podia ter duas almas. A do animal, quando ele era cruel, assassino, e quando ele era intelectual, quando ele era razoavelmente civilizável, né? Seria a alma do homem. Então esse espírito, segundo São Luís, foi dada a chance dele sair do mundo primitivo e encarnar pela primeira vez na Terra. Era a primeira encarnação dele na Terra, era aquela. E São Luís diz assim, mas ele não está sabendo lidar, ele vai voltar para o mundo primitivo. Mas interessante que após algumas evocações que foram feitas, ele se apresenta de uma forma difícil, ele quebra o lápis, não é? Uma série de situações difíceis, mas é colocado lá no céu e inferno uma coisa belíssima. Nas últimas vezes que ele se apresentou na sociedade, ele já não trazia mais a faca na mão, já tinha mudado, né, a sua roupa, sinal do progresso no mundo espiritual, não é? Mas mesmo assim ele deveria voltar ao mundo primitivo. Daí essa pergunta, se o homem teria duas almas, né? Olha a resposta dos espíritos. Não, o homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, que são o resultado das sensações dos órgãos. Há nele apenas uma dupla natureza. Olha que interessante. Nós temos uma dupla natureza. O espírito, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e de seus instintos. Pela sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. Então vejamos bem, não é? Quem gosta também de pesquisar, a gente sugere lá no Obras Póstumas, o livro, o título, né, do estudo que Kardec vai trazer é a origem do egoísmo e do orgulho, onde Kardec vai explicar as nossas atitudes mais difíceis, não é? A competição, o querer derrubar o outro, o puxar o tapete do outro, toda essa história da humanidade, de guerras, de lutas, de que sempre querer mostrar o seu poder, a sua hegemonia, vem da vida animal. Como animal, nós precisávamos, né? Ou nos defender, tinham medo, ou atacar, para nos defender e defender a prole. Então, toda essa parte animal, essa parte instintiva, vem dessa experiência que nós não estaríamos ainda conseguindo nos espiritualizar, certo? Mas nós, como espíritos, temos que ter um cuidado muito grande quando ouvimos as pessoas dizerem assim, não é? Já vou entrando assim para o raciocínio, para a gente ir fechando, apesar de ter tanta coisa ainda. Não falamos ainda, mas tem psicose, mas vou chegar lá. O cuidado que a gente tem que ter é dizer que o homem está piorando. Não está piorando não, tá bom? Vamos dar um estacato aqui, depois a gente termina. O homem não está piorando. A sua pergunta, assim, além de suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve se despojar, tem ainda que lutar contra a influência da matéria? Sim, não é? Claro, não é? Quanto mais inferior ele é, mais apertados serão esses elos entre o espírito e a matéria. Não os vedes? Hoje, gente, a neurociência, né, como a neurociência explica por que é difícil mudar. Se você botar no celular, na fonte que você gosta de pesquisar, cada um tem a sua preferida, né? Se você colocar assim, por que é tão difícil mudar? Vai aparecer, gente, muita coisa, muitos vídeos, muitos estudos, né, científicos.
O cérebro físico, ele precisa se reeducar, ser educado. Hoje a neurociência prova isso pra gente. Nós tentamos fazer o regime para perder aquela coisinha mais, né? Por que é tão difícil? É o cérebro que não está educado. Olha que belo, né? É a ciência humana ajudando a gente a entender o que os espíritos estão colocando aqui. Foi a vida animal que deixou na gente esse resquício, né? De uma certa forma, de ter a glutonaria, né? O prazer pela glutonaria, não cuidarmos. Isso compara tantos outros vícios. Então, hoje a doutrina espírita nos dá recursos múltiplos. O estudo, primeiro deles, né? Primeiro estudo, esclarecimento. Eu posso mudar. Eu sei que o meu corpo criou, não é? Vícios, condições, traz instintos de uma experiência, de uma fase que eu precisava me defender para tudo. Mas eu sou um espírito imortal. Sou de Deus. Sou de Deus e estou a caminho da perfeição. Deus me quer perfeito, não é? Nos criou a sua semelhança, né? A sua igualdade e semelhança. E temos em nós um mecanismo que Deus nos deu, que é belíssimo, que é a força criadora, que junto com a vontade vai fazer com que a gente consiga dominar, educar no tempo que nós é que vamos dar. Aí entra o livre-arbítrio para educar o cérebro, educar todos os outros órgãos necessários para esse processo evolutivo, seja no que for. Certo? Senão Deus não seria justo. É o amor de Deus presente. Somos de Deus, somos do Cristo, não é? Temos nossos anjos guardiães, temos o estudo a nos dar isso, a doutrina espírita nos dá esse recurso do estudo, esse conhecimento. A doutrina espírita nos dá o tratamento espiritual para vencermos as nossas dificuldades, as nossas limitações. Temos a mesa mediúnica, temos a irradiação, temos o culto no lar, temos tudo. E uma coisa muito forte, que ajuda muito nesses momentos, estamos um pouco mais fragilizados, que é algo muito forte, a amizade. Não é mesmo? Aquele amigo que vai, não, vamos lá para a casa espírita, vamos lá para o centro. Eles conseguem, pelo sentimento da amizade, trazer a pessoa, né, para a casa espírita, trazer aquele sentimento para cá, para que a pessoa melhore. Aí eu vou pular para 606, para fechar essa parte dos animais e o homem. De onde retiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que eles são dotados? Do elemento inteligente universal. É a mesma resposta que foi dada lá no começo, quando pergunta de onde vem a inteligência do homem. Do elemento inteligente universal, de Deus. Que é a inteligência suprema? Deus. É Deus que emite a possibilidade, né, da inteligência. A 609, o espírito, uma vez tendo entrado no período da humanidade, conserva traços do que era precedentemente, isto é, do estado em que se achava no período que se poderia chamar de anti-humano. Resposta: conforme a distância que o separa dos dois períodos e o progresso efetuado. Durante algumas gerações, nele pode haver um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo. É exemplo do espírito que nós citamos aqui, certo? Que teve a possibilidade de estar aqui na Terra. Mais adiante, o espírito vai dizer: os primeiros progressos lentamente se realizam porque ainda não foram secundados pela vontade. Seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire a consciência mais perfeita de si mesmo. Então, quanto mais eu tenho consciência do que eu sou, mais a minha vontade fica robusta. Então, nós estamos aqui na casa, né? Na casa do caminho, estudando o Evangelho, conhecendo a doutrina espírita. Eu vou cada vez mais me conhecendo, cada vez mais um pouquinho. Cada vez que eu venha aqui, um estudo diferente que eu faça, você não pode duvidar nenhum momento mesmo, nenhum momento, que nas nossas reuniões, como nossos anjos guardiães trabalham as ideias do nosso pensamento. Daí, quando nós estamos ouvindo um estudo, seja quem for que vem aqui, conforme nós estamos acompanhando o estudo, vem uma série de lembranças na nossa cabeça, de fatos, não é? De planejamentos, seja do passado, seja com relação ao futuro. Eles muito trabalham os nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que nós nos fortaleçamos para esse conhecimento de nós mesmos. Porque como eu vou mudar se eu não conheço a mim mesmo? O que eu vou mudar se eu não percebo algo que todo mundo percebe? É o autoconhecimento, certo? Então, abençoada a Casa Espírita, que nos ajuda, não é? Através do estudo, e aumentando essa questão
autoconhecimento. 610 e última dessa questão do animal e o homem, não é? E Kardec pergunta, então os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação, enganaram-se? Resposta, não. Mas a questão não tinha sido desenvolvida. E há, aliás, coisas que não podem vir senão com o seu tempo. O homem é, com efeito, um ser à parte, pois possui faculdades que o distinguem de todos os outros e tem um outro destino. Qual é o destino do homem, não é? Evolução, os outros seres estão evoluindo, estão, mas é o homem quem conduz todos os outros seres, é o homem que conduz a vida animal, é o homem que conduz a vida vegetal, é o homem que conduz o planeta. É a inteligência humana, né? Daí o destino dele seria diferente dos animais. O homem conduz, os outros seres são conduzidos. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo, certo? E o último item é sobre a metempsicose. O que é a metempsicose? Sabemos que algumas civilizações antigas acreditavam que o homem, né, após passar por uma encarnação no corpo humano, poderia, por castigo, voltar a ser animal, certo? Isso é divulgado pelos egípcios, por um viés, né, do hinduísmo também se colocava isso. Mas a doutrina espírita vem claramente e diz: o progresso não tem retorno, não é? A partir do instante que você está caminhando, não tem como você voltar. Então a ideia era que os homens pensavam, eles traziam uma lembrança, assim é dito por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando vai falar das civilizações, que eles traziam no pensamento deles como se fosse uma ideia de castigo, quando tiveram que deixar o livro, que para quem não conhece o livro A Caminho da Luz, Emmanuel está falando de especificamente um grupo espiritual que aportou aqui na Terra, vindo de um mundo bem superior à Terra. É claro que sabemos, aprendemos com a doutrina espírita, que muitos outros também vêm para a Terra, mas Emmanuel pega especificamente esses 4 grupos, os hindus, os hebreus, não é gauleses, que eu chamo de gauleses, mas não é gauleses. Esqueci, vamos lá, esquece. E os hebreus, que são daquela região da Galácia, né? Arianos. São os hebreus, os arianos, os egípcios e os hindus. Eles 4, particularmente, o nosso Emmanuel se prende. E talvez essa ideia de paraíso perdido, essa ideia de voltar para o animal. E quando eles vieram de um planeta evoluído, os corpos eram mais evoluídos daquele planeta. Eles tiveram que mergulhar em corpos físicos mais embrutecidos, que era aquela época que estava na Terra. Daí essa ideia de ter que voltar para o animal como castigo. Mas não existe a questão de se voltar. E vamos lembrar que também na época de Kardec, estavam algumas ideologias, algumas filosofias que se prendiam também a essas ideias, certo? Então, fechando agora nesses últimos 7 minutos, o que a gente vai guardar disso tudo? Não é que fechamos toda a parte segunda do Livro dos Espíritos e vamos entrar também agora na questão das leis morais. Então Kardec fecha muito bem, né, claro, sobre a orientação do Espírito de Verdade, fecha toda a questão da vida do mundo espiritual para entrarmos então nas leis morais e fechando com os 3 reinos, ou seja, é progredir aí para frente. Eu vou agora como espírito debulhar, me permitam essa expressão, estudar com detalhes as leis de amor que nos regem, que até então estávamos presos aos 10 mandamentos lá que Moisés nos trouxe, certo? Que estudamos lá no Catecismo Católico, quando participávamos, né, do viés católico, mas a doutrina espírita vem e amplia esses 10 mandamentos em 12 leis, né? Os espíritos ampliam em 12 leis. São 12 leis que vamos estudar a partir de agora, entendendo que a principal, né, que vamos associar aqui, que é a lei do progresso, certo? Estamos progredindo, queiramos ou não, somos responsáveis, conforme ficou claro aqui nesses 3 reinos, e temos a vontade e o livre-arbítrio para, através das escolhas que estamos fazendo, irmos cada vez mais no sentido seguro. Precisamos sentir seguros de nós mesmos. E lá fora, nós não gosto muito desse discurso, mas não temos como não deixar de falar, a cada local público que vamos, independente da cultura, da etnia, as pessoas estão um pouquinho desanimadas, né? Estão um pouquinho desanimadas, há um discurso, uma temática que não tem jeito mesmo, as coisas só vêm a piorar, aí se cita a carestia, né, de tudo à nossa volta, uma série de questões que também não convém estarmos falando aqui, mas nós como espíritas temos o dever moral
de dentro do possível, que é claro que é possível mesmo, tem pessoas que não aceitam nem que a gente fale, não é? Deu uma réplica, mas dentro do possível, estimular. Nós sabemos que o progresso existe, nós sabemos que é uma fase que o planeta está passando, nós precisamos ver em nós mesmos as possibilidades de não ser, às vezes, nem tanto com a palavra, mas também com gestos, de estimularmos as criaturas, estimularmos as pessoas. Temos a segurança de tudo que recebemos aqui na continuação de um culto no lar. O espírita que começa a compreender as leis, o mecanismo das leis do amor de Deus, a responsabilidade do conhecimento espírita, a responsabilidade de saber como um veículo que, tendo certo conhecimento, Kardec chama de espírita esclarecido, não é? Poder levar para outro, precisamos também criar um anteparo na nossa casa, que é o culto no lar, o culto do Evangelho no lar. Um dia na semana, de 10 a 20 minutos, no mínimo 10 minutos, no máximo 20, a leitura do Evangelho, a reflexão em torno daquela temática, pedir aos benfeitores a proteção para a nossa casa. Outra sugestão de leitura, o livro Os Mensageiros, o culto no lar de Isabel. Vamos ler. Ali André Luiz está descrevendo o que é um culto no lar de um coração que está passando por lutas financeiras, de viúva, com muitas lutas, 3 filhinhos para dar conta, não é? E ela mantém ali a sua disciplina. Não havia o livro dos Espíritos saindo naquela época, ela pega o Evangelho mesmo, né? A passagem de Jesus, Novo Testamento. Ele está com as suas crianças estudando no culto no lar. E André Luiz vai descrevendo toda a aura à volta, tudo à volta. A casa de Isabel se transforma numa como se fosse filial do nosso lar, dado ao vínculo que ela própria, o seu esposo, tinha com o nosso lar. E as nossas casas podem ser esse posto também, não só o fortalecimento para nós mesmos, mas também para os nossos vizinhos, e um posto de socorro da própria Casa do Caminho, se assim o quisermos. Então os tempos, não é, são difíceis, não podemos fugir disso. Se quisermos fugir disso, nós estaríamos enganando a nós mesmos. Mas justo pela delicadeza do momento, com quem os espíritos superiores vão contar? Com quem? Com quem os espíritos superiores vão contar? Vamos pensar, né? Vamos imaginar lá num fronte, nós temos lá soldados, guerra de lá, guerra de cá, e eu tenho que escolher alguns soldados. Eu só vou escolher aqueles que tenham mais conhecimento, mais entendimento, não é? Mais possibilidade. Somos nós. Isso não é privilégio. Não é privilégio, é compromisso. Que segundo os espíritos, ninguém chega numa casa espírita por acaso. O acaso não existe na lei de Deus, não é? Os nossos benfeitores nos trazem para a casa espírita. Eles ficam muito felizes quando adentramos uma casa espírita, mais felizes ainda quando vamos percebendo que as nossas dores são grandes, as nossas dores são grandes. Nós não podemos também ficar avaliando a nossa dor pela dor do outro, mas todos nós passamos por lutas e por dores. Mas principalmente aprendemos que o melhor recurso para nos fortalecermos diante dessas lutas é a ação no bem. É a ação no bem. Então não vamos fugir de, quando necessário e possível, estarmos esclarecendo as pessoas, trazermos os nomes das pessoas para a irradiação da casa espírita, fazemos a nossa vez na vida profissional, não é? Onde estivermos, pequenos gestos mesmos. Vou trazer um recentemente que aconteceu com uma companheira lá na nossa casa. Ela estava numa condução mais ou menos cheia, naqueles modelos de condução coletiva, em que tem um banquinho, só um banquinho, né, de frente para quem, no sentido contrário do freio, né? E entra um casal com uma criança especial, certo? Uma criança de 3, 4 anos. Ela estava muito para trás, com algumas pessoas na frente. Quando ela viu, ela tentou ver, viu que a mãe sentou, ela tentou ajeitar, mas antes que ela se levantasse, um jovem se levantou. O jovem se levantou, não é? Chamou a senhora, e a outra pessoa que estava do lado do jovem ofereceu lugar para o esposo também. Então a família toda ficou no mesmo banco. E aquilo surgiu um comentário entre as pessoas da ação daquele jovem. Então, às vezes, um simples gesto vai modificar alguém, vai fazer com que o homem se sinta espírito imortal. Somos espíritos imortais, não é? Não vamos deixar passar a oportunidade de bem que a sociedade está rogando, pedindo. As pessoas querem acreditar em algo, precisam acreditar em forças superiores. Não é que o mundo não está aí à revelia, que Deus é o nosso Pai,
maior, que Jesus é nosso irmão e que compete a cada um de nós fazer o melhor possível para que haja mais corações crentes, não é? Mais corações com esperança no futuro. Que Jesus nos abençoe. Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Item 5. Chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque então o Mestre lhes dirá: vide a mim todos vós que sois bons servidores, e vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias para não deixar que a obra sofresse. Porém, infelizes daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, tiveram retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Nesse momento gritarão: graça, graça! Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que lhes recusastes a estender a mão, que esmagaste o fraco em vez de ampará-lo? Por que pedis graça, vós que procurastes a recompensa nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a desejastes. Não peçais mais, nada mais. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus realiza nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porquanto, aos que não recuarem diante da sua tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Espírito de Verdade, Paris, 1862. Vamos agora passar para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Há muito estamos convencidos da verdade do Senhor, mas quantos estamos convertidos? A conversão é que vai transformar o discípulo em obreiro. O trabalho no campo do Senhor requer desinteresse pessoal, a caridade, a luta contra si mesmo, contra o ciúme, contra as discórdias.
aceitar o outro, apesar das diferenças, colocar o trabalho do Senhor em primeiro lugar, como diz o Evangelho, trabalhemos juntos, irmãos, e unamos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. E o Mestre lhe dirá: vinde a mim todos vós, que sois bons servidores, vós que fizestes calar os vossos ciúmes, vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. A união é a primeira qualidade do obreiro para agregar os corações, agregar apesar das diferenças. O amor, o bem, a fraternidade são forças que atraem os corações dos seres conscientes. Trabalhemos juntos e unamos nossos esforços para sermos servidores fiéis. A lei do amor é a lei da atração dos seres conscientes. A lei da atração é a lei de amor para os seres inanimados. Que nós possamos pensar o quanto é importante nós não atrapalharmos o andamento dos nossos trabalhos na casa espírita, que nós possamos nos ver como espíritos imortais e nos perceber, para que possamos mudar aos poucos todos aqueles impedimentos que nós temos, o nosso orgulho, a nossa vaidade e até mesmo o nosso materialismo. Que a gente possa ter esse olhar para dentro de nós e sermos fiéis trabalhadores, para nos tornarmos os obreiros do Senhor. Quanta coisa a gente tem que fazer, quantas coisas ainda temos que passar para lutarmos contra as nossas imperfeições, para fazermos a nossa reforma íntima e caminhar na direção da luz, na direção do Pai, na harmonização do nosso ambiente terrestre. Queremos agora passar para a mensagem do plano espiritual. Através de todo esse estudo que foi realizado no dia de hoje, que nós reflitamos sobre as nossas atitudes diante de todo o conhecimento que estamos recebendo. O Pai nos dá a oportunidade todos os dias para que vejamos aquilo que temos que trabalhar em nós mesmos. Em procurar olhar o nosso irmão e escutar a sua dor, levando a esperança, levando o bom ânimo, levando um alento para aqueles que sofrem, para aqueles que estão em situações dolorosas. Porque todos nós somos caminheiros deste mundo, em que estamos em aprendizado constante. Ninguém muda o outro a não ser a si mesmo. Então vamos fazer a nossa parte, aquilo que nos toca na obra da criação, sendo úteis, sendo fraternos, sendo solidários uns com os outros, porque todos nós precisamos desse acalento, todos nós precisamos nos amar verdadeiramente, compreendendo cada um naquilo que ele está. Porque Deus nos conhece e Deus sabe das nossas intenções. Então abracemos a doutrina espírita, estudemos, analisemos os nossos atos e pratiquemos todo o bem. Porque o Pai espera que nós o auxiliemos nessa
nesse processo de nos ajudar mutuamente. E que Ele ilumine o caminho de cada um, para que cada um possa fazer as escolhas necessárias para o seu próprio bem, para a sua própria felicidade. Que Deus abençoe a todos vós e que a paz dele esteja presente em cada coração, hoje, agora e sempre, graças a Deus. E assim, Senhor, estamos aqui reunidos para te agradecer por mais um dia de estudo, por mais um dia de elucidação dos nossos conhecimentos. Que esses conhecimentos, Senhor, sejam introjetados em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, caminhar na Tua direção. Queremos te pedir, Senhor, abençoe essa casa bendita, abençoe todos aqui que estamos e todos aqueles que não conseguem cumprir, Senhor. Abençoe essa comunidade, todo cerca, abençoe o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, nos aproximar de Ti. Queremos pedir permissão para encerrar a nossa reunião na noite de hoje. Que nós possamos ir em paz. Que assim possa ser, graças a Deus. Não pegou esse? Não, você não pegou agora, deixa aí. Eu acho que escalou algo.